Boa noite! Hoje é terça-feira, 18 de junho de 2024. O meu nome é Victor Farinelli, eu sou subeditor e repórter de Opera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O PL 1904, também conhecido como PL do estupro ou PL dos estupradores, tem vários apelidos aí, né? Mas enfim, esse projeto continua sendo o principal tema político do país nesta semana, né? A proposta pretende castigar mulheres que desejem fazer o aborto, né, com penas similares às de homicídio, ou seja, 20 anos de prisão, o dobro da pena máxima que um estuprador pode receber. A iniciativa provocou uma forte reação da sociedade e também, não só contra a proposta, mas também contra os seus autores, que parecem estar acuados, perdendo apoio dos parlamentares de centro e até alguns da direita, né? E não é que eles deixaram de concordar com a proposta, mas estão tentando se desvencilhar, né, dela, né, já que o projeto está sendo demolido pela opinião pública nos últimos dias. E, por outro lado, governos e setores de esquerda parecem ter se livrado de uma pauta-bomba. Mas será que essa rejeição ao projeto também não seria uma oportunidade para virar o jogo da disputa das ruas com a extrema-direita, visto que, né, a partir do surgimento dessa pauta, muitas manifestações ocorreram em várias cidades do país? Para analisar todos esses aspectos do projeto PL 1904, Opera Mundi recebe um destacado trio de convidados, que é formado por Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, além de especialista em assuntos da integração latino-americana. Também teremos hoje José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. E o nosso terceiro participante hoje será Jones Manuel, historiador pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorando pela Universidade Federal de Alagoas, além de educador popular e comunicador digital. Além do meu boa noite aos nossos ilustres convidados e à nossa ilustre convidada, eu trago aqui a primeira pergunta do programa, que é a seguinte: como dimensionar a reação das mulheres indo às ruas contra o PL do estupro? Foi uma demonstração de força capaz de barrar essa iniciativa? Poderia, inclusive, servir de exemplo para uma esquerda que parece estar perdendo a disputa das ruas com a extrema-direita? Quem vai responder primeiramente essa pergunta é a Rita Coitinho. Boa noite Vitor, Jones, Genuíno, José Igor, que está no bastidor, todo mundo que acompanha o Ópera, aqui ou depois, mais tarde, né, gravado. Bom, eu acredito que a mobilização mostrou, né, que o caminho das ruas é um caminho que precisa, de fato, ser retomado e reaprendido pela esquerda. Não é porque ter medo das ruas, parece que há um trauma em setores da esquerda relativos a junho de 2013, né, quando a esquerda perdeu as ruas para os movimentos de extrema-direita, e esse trauma ele perpassa alguns setores da militância e das lideranças, né? A ideia de que se a gente for para as ruas, a extrema-direita irá também e vai ganhar da gente, né? Isso é uma coisa que tem marcado os discursos de muitos ativistas, muitas lideranças, muitos dirigentes partidários, mas não todos, felizmente. O movimento feminista é um movimento muito antigo no Brasil, é um movimento combativo no Brasil, não é uma coisa que surgiu por causa do PL do aborto, é um movimento extremamente organizado. O 8M e a Marcha Mundial de Mulheres, que são movimentos que perpassam partidos, há militantes de muitos partidos, outras que não são de partidos, mas que são vinculadas às causas feministas, é um movimento que tem muita capacidade de mobilização, tem muita capilaridade em todo o país, nas capitais, praticamente todas as capitais têm militantes vinculadas a esses movimentos, e sabe usar as redes.
Isso é uma coisa muito importante relacionada a esses movimentos vinculados à pauta feminista. É claro que o movimento feminista é uma constelação de movimentos com bandeiras que variam muito em sua intensidade, né, e caminhos centrais da luta, mas no que é fundamental, que são os direitos reprodutivos, a luta contra a violência contra a mulher, a questão da defesa da supremacia da mulher sobre si mesma, sobre seu próprio corpo, né? E os seus direitos mais básicos, esses movimentos têm muita unidade. E acho que esse movimento que foi muito rápido, que disparou muito rápido, ele mostrou isso, essa capacidade de mobilização e essa combatividade do movimento de mulheres. Mesmo em algumas capitais, como aqui na minha, onde eu moro, o movimento não foi tão numeroso, porém, ele foi barulhento, marcou presença, conseguiu rapidamente se integrar à agenda de mobilizações. Então, realmente, acho que fica, assim, uma excelente lição. Não vou falar mais, que acabou o tempo. Obrigado, Rita. Com a palavra, José Genuíno. Olha, é interessante, companheiros e companheiras, ao Vitor, Jones e a Rita. Veja bem, durante muitos anos que eu exerci o mandato de deputado federal, eu sempre defendi a ampliação das condições previstas no artigo 128 do Código Penal. A luta era a gente querendo ampliar e a direita querendo manter o Código Penal. Com a força da bancada fundamentalista evangélica, eles passaram a piorar, a agravar o artigo 128 do Código Penal. É disso que se trata. Eu acho que eles foram ousados demais. Eles foram com muita sede no pote. Eu acho que sofreram politicamente um revés. Derrota a gente tem que acompanhar melhor. Eu entendo que essa questão colocada, ela nos dá algumas lições. Primeiro, a pauta do movimento popular, a pauta democrática, tem que juntar as bandeiras pela afirmação de direitos, como os direitos da mulher, da população LGBTQIA+, a população negra, com a pauta econômica, a pauta antineoliberal, a pauta anticapitalista, a pauta contra o sistema. Isso é a primeira lição que essa reação mostra. A segunda é que, numa situação de crise ampla, múltipla como essa, nós temos que estar muito ligado. A qualquer momento pode surgir uma faísca, pode surgir algo que incendeia o terreno, porque há um terreno favorável. Primeiro, por causa da crise. Segundo, devido a essa direita que não tem limite para praticar as barbaridades, as atrocidades, como foi esse projeto. Inclusive, a relação da pena do estuprador com a mulher. Quer dizer, o estuprador tem uma pena menor do que a mulher que é obrigada a realizar a interrupção da gravidez em determinadas condições. Essa visão, eu acho que ela foi longe demais. Nesse sentido, as ruas podem derrotar esse projeto, o que é uma vitória muito importante. A gente já tinha visto aqui em São Paulo a parada do orgulho gay com 3 milhões de pessoas. A gente já estava percebendo um sentimento de inquietação, eu digo até de uma espécie de mal-estar, um certo mal-estar. E eu acho que a maneira como eles tentaram aprovar esse projeto, Vitor, foi uma coisa absurda. Primeiro que uma urgência que você não vota, na base do voto simbólico. Segundo, querer passar na base sem discussão, sem debate. Isso nunca aconteceu no Congresso, nem na Constituinte, nem antes e nem depois. Esse tema eu sempre trabalhei com ele. E eu acho que, nesse ponto, nós temos que aprender uma lição. Quer dizer, não dá... A gente tem que estar ligado com os movimentos sociais, com a sociedade, ficar atento, escutar, ouvir, perceber quais são as bandeiras que podem incendiar, como diz o Mao Tse Tung, a pradaria, né? Quer dizer, nós temos que estar atento a essa sensibilidade social, esse mal-estar social. E eu acho que a coisa foi longe demais. Do ponto de vista do sentimento popular, teve as barbaridades com as enchentes do Rio Grande do Sul. Teve
as várias denúncias que começaram a surgir, e estão surgindo por aí afora, feminicídio, estupro, inclusive dentro de algumas religiões. Então chegou um momento que o pessoal diz, basta, não passarão. Quer dizer, eu acho que foi uma lição muito importante para a esquerda em relação a não sair das ruas, a voltar às ruas, a dialogar com as ruas. Claro que não vai ser de uma vez, não vai ser no estalar de dedos, mas é importante a esquerda voltar a dialogar com as ruas, estar ligado nas ruas, não ficar domesticada pelos palácios, nem pela a visão doutrinária da correlação de força, uma visão estática, nem porque é impossível. Quer dizer, o projeto estava caminhando, inclusive o governo, inicialmente, teve uma posição meio acovardada. Não é um assunto do governo, outros ficaram em silêncio. Eu acho que, para concluir, Vitor, tem uma questão. A esquerda no parlamento ela tem que ter pauta, claro, para aprovar, tem que ter pauta para marcar posição e disputa política, até ideológica, e pauta para dialogar com a sociedade. Eu sempre trabalhei com esses 3 modelos de pauta sobre o mesmo assunto, inclusive sobre esse, tá certo? Nós fizemos um embate duro na Comissão de Justiça, presidida pelo Eduardo Cunha, que o Eduardo Jorge e a Sandra Stalin queriam ampliar as condições do artigo 128 no Sistema Único de Saúde, que é a questão do aborto legal. E eu defendia que a gente defendesse o direito da mulher ter autonomia para decidir até um determinado tempo sobre a interrupção da gravidez. Aí foi um debate muito politizado, até muito radicalizado, né? Mas não chegava a esse nível. Então, nós estamos vivendo agora uma extrema-direita que não tem pudor, não tem ritual, não tem liturgia. Ela vai escancarando tudo por causa da crise. Como diz um amigo meu, viu, Johnny? A crise é tão violenta que quebra muros, mata a ingenuidade e, vamos dizer assim, deixa claro qual é o campo que a gente tem que se associar. Obrigado, Genuíno. Com a palavra, Jones Manuel. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Rita. Boa noite, Genuíno. Boa noite, José Igor, a figura mais criativa do audiovisual brasileiro. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Com certeza. Com certeza. Infelizmente, o público do Ópera não vai saber da fofoca que a gente estava falando nos bastidores, mas um dia, no livro de memórias, a gente revela isso. E boa noite para todo o público do Ópera Mundi que está acompanhando a gente. Veja, foi totalmente contemplado pelas falas de Rita e de Genuíno. Eu só quero acrescentar um ponto, né, gente, para causar um pouquinho de polêmica. O caso da PL dos estupradores e o caso da privatização das praias foi provavelmente os únicos 2 casos, desde o começo do governo Lula, que houve uma autonomia total de todo mundo de esquerda, de qualquer espectro, de qualquer orientação político-ideológica, de qualquer matriz teórica. Todo mundo teve liberdade para combater. Por quê? Nos 2 casos, não partiu do governo e o governo não apoiava. Né? Tanto a PL de privatização o projeto de privatização das praias, oriundo do Flávio Bolsonaro e Companhia Limitada, quanto a PL dos estupradores. Isso mostrou que é uma capacidade de mobilização e de disputa da opinião pública represada, que não aparece em temas anteriores, por covardia, rendição ideológica e compromisso com a agenda conservadora que emana do governo, principalmente na política econômica. E aí a gente vê alguns exemplos claros. Por exemplo, no caso do PL dos estupradores, o deputado Túlio Gadelha, da Rede, né, Federação Rede PSOL, que é o deputado federal que de Pernambuco mais tem capacidade de engajamento virtual, é uma figura com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, ele entrou firme na campanha de debate, de denúncia, divulgando ato e mobilização contra esse PL. O deputado Guilherme Boulos, que é o deputado federal de esquerda mais votado do Brasil, que é também uma das figuras de esquerda mais populares nas redes sociais, também entrou firme e duro nisso. Toda a bancada do PT, no Congresso, entrou na denúncia firme, batendo, defendendo, com exceção do José Guimarães, mas o José Guimarães está no PT, mas não é de esquerda, né? Enfim, aí nem conta. É um amigo do Arthur Lira. E aí, ou seja, foram pautas em que toda a esquerda foi para cima sem constrangimento. Isso mostra que existe uma capacidade de fazer política represada. Por quê? Nos exemplos que eu dei. No caso do novo teto de gastos, tanto o deputado Guilherme Boulos como o Túlio Gadelha ficaram calados.
No caso da privatização de presídios, todos os exemplos que eu citei, todo mundo ficou calado. No caso do BNDES, está financiando privatização de escola, creche e unidade básica de saúde, está todo mundo calado. Então, para além da força das ruas, o que se mostrou é que existe uma capacidade de mobilização e de pautar a opinião pública que não aparece em outros temas, porque o compromisso primeiro não é com o programa ideológico e nem com a classe trabalhadora, é com proteger certas pautas conservadoras que emanam do próprio governo federal. Obrigado, Jones. Vamos agora para a segunda pergunta deste programa, que é sobre os efeitos que o debate sobre o PL 1904 causou à direita e à bancada evangélica. A imprensa tem trazido matérias com líderes desses setores admitindo que o tema prejudicou a sua imagem, alguns, inclusive, qualificando o episódio como um desastre. Foi mesmo um desastre ou seria uma leitura exagerada? Como vocês avaliam os efeitos que esse episódio está causando na direita? Com a palavra, José Genuíno. Olha, nós temos que entender, Vitor, que o enfrentamento contra a direita é um enfrentamento contra-hegemônico, isto é um enfrentamento que a gente desmascara, deslegitima, expõe o pensamento da extrema-direita ao nível do ridículo, ao nível da crítica aos olhos da população. Quando a gente fica numa postura defensiva, eles vêm para cima. Nós temos que ter uma postura ofensiva, radicalmente democrática, de enfrentamento. Esse projeto mostra, assim como o das praias, assim como outras iniciativas, particularmente, depois nós vamos conversar sobre esse tema, quando você governa nos marcos de uma ordem neoliberal econômica, nos marcos do enfrentamento com a direita, se você não polariza, se você não enfrenta, você entra derrotado. Isso é a pauta que eles tentam constranger. Quando eles colocam a pauta equivocadamente chamada de identitária, ou a pauta dos costumes, primeiro que isso é um erro. E essa pauta é a afirmação de direitos. É contra todas as formas de discriminação, de violência e de preconceito. Portanto, essa pauta não pode ser separada da luta anticapitalista, da luta pela radicalização das reformas econômicas, sociais, políticas, culturais e ideológicas. É fundamental. Por quê? Porque é uma maneira mais eficaz da gente fazer o enfrentamento e derrotá-los. Nós não podemos, hoje, com essa crise ampla e múltipla, enfrentar a extrema-direita sem fazer uma amplitude do discurso, das vinculações, das relações. Porque a crise exige isso. A crise exige que você faça uma crítica radical e profunda. E eu acho que, nesse sentido, eles sofreram um revés. Ainda não é uma derrota, eles sofreram um revés. Mas eles vão pulando para outros temas. Eles estão agora com o trabalho infantil, querendo mudar a Constituição, a partir de 14 anos, que precisa mudar a Constituição, porque a Constituição de 88 proíbe o trabalho infantil. Eles vão pescando pautas de retrocesso, medievais, de truculência, de preconceito e de violência social para se organizarem. Eu acho que eles estão, no meu modo de entender, diante de um revés, mas nós não podemos subestimá-los, nem também supervalorizar a nossa força. Foi um primeiro embate, nós temos que continuar, né, com essa mobilização, e o segredo são as ruas. O segredo é ocupar as ruas, fazer a mobilização nas ruas. Obrigado, Genuíno. Com a palavra, Jones Manuel. Antes de responder, só um detalhe. Eu vi que a Alessandra pediu nos comentários para falar sobre a privatização do INCA. Eu estou por fora ainda, Alessandra, sobre o tema, mas anotei aqui seu comentário, depois vou dar uma estudada para saber de que questão você está falando. Dito isso, vamos lá. Eu acho que tem a arrogância da força, né, Vitor? Eu acho que a bancada fundamentalista, que não é a bancada evangélica, né? A bancada fundamentalista reacionária dos burgueses da fé,
ela foi para uma arrogância muito grande. Eu acho que a tentativa de privatização das praias já foi uma arrogância muito grande, de achar que aquilo ia passar daquela forma, não percebendo que, inclusive, no caso da privatização das praias, até setores da burguesia, por exemplo, do setor portuário, foram abertamente contra essa PL, dizendo que isso ia causar uma bagunça para o setor portuário. Então, assim, eles foram demais, né? Acho que houve uma arrogância, uma ideia de que o governo está enfraquecido, e aí vamos para cima do governo com tudo, está na boca de começar de verdade a campanha da eleição municipal, e pensaram, agora a gente vai ir à desforra. E aí calibraram mal o processo, geraram uma reação muito forte, não esperada. Eu vi, por exemplo, que uma deputada da bancada fundamentalista pediu para retirar a assinatura dela do projeto, dizendo que entendeu errado o projeto, que achava que o projeto protegia as mulheres, mas agora leu, e aí é fantástica a declaração, né? Porque ela diz, a declaração dá a entender implicitamente que não tinha lido o projeto quando tinha assinado, mas que agora leu e pediu para retirar a assinatura. Então, assim, acho que é uma derrota tática. O Arthur Lira, todo mundo já está acompanhando pela mídia burguesa, já fala em tirar o pé do acelerador, não votar o projeto agora, esperar a poeira baixar para mais à frente tentar voltar com isso. Então não é uma vitória completa ainda. Agora que eles sofreram uma derrota tática, eles sofreram. Porque também pegou muito num pânico moral que eles usam, que é a ideia da criança em abstrato que está ameaçada, né? Os conservadores, eles trabalham muito com isso. E eles fizeram um projeto de lei tão aberrante, tão grotesco, que ataca diretamente as crianças e pegou eles no contrapé do próprio discurso deles. Isso inclusive, já aconteceu antes. Na eleição de 2022, aquele vídeo do Bolsonaro do Pintou um Clima, quem achou aquele trecho foi eu, que divulguei nas redes, e aí depois saiu circulando, Janones, Mídia Ninja, não sei o quê. Eu, quando achei aquele trecho, eu vi, achamos um material bom para lascar o Bolsonaro. Inclusive, aquilo ali deu certo. Então, eu acho que é uma derrota tática importante e, para concluir, acho que é fundamental para muita gente lembrar que se faz política além do parlamento, né? Porque, assim, tava um clima insuportável de um discursozinho cretino que não dá para fazer porra nenhuma porque a gente tem pouco deputado e senador. Ter pouco deputado e senador atrapalha bastante, mas não justifique imobilismo, paralisia e falta de ousadia política. Obrigado, Jones. Rita Coitinho, você tem a palavra. Então, eu estou bem contemplada pelos que me antecederam, só uma observação que esse agrupamento que a gente tem chamado indistintamente de extrema-direita, né, que são esses setores que se organizam nesses partidos cartoriais, tipo PL, que são vinculados a determinadas pautas de costumes, e que são, em essência, do ponto de vista econômico, ultraliberais, né? Então, são conservadores no costume, mas ultraliberais na agenda. Eles também, grande parte dos que a gente pode chamar de quadros desse agrupamento, eles vivem de testar temas nas mídias sociais, né? Então, esses temas, eles são permanentemente testados. E esses testes, eles servem tanto para mobilização, né, dos seus apoiadores, para manter em alta os seus parlamentares, as suas lideranças, quanto para causar, enfim, causar movimentação no setor inimigo, vamos dizer assim, que seria os setores mais esquerdos, setores progressistas, né? Então, quando a pauta bomba não pega, vamos dizer assim, quando tem uma mobilização muito grande, incluindo nas suas próprias bases, porque houve posicionamento de religiosos contrários ao PL, porque o PL é tão cabuloso que ele sequer contempla os setores que de fato se mobilizam por questões religiosas. Então, as católicas, existe um movimento das católicas pelo direito de escolher, né? Mas que são um setor da Igreja Católica que traz uma discussão mais tolerante em relação ao aborto. Elas estavam nas mobilizações que aconteceram, chamados pelo 8M. Algumas lideranças ligadas a algumas igrejas evangélicas também se posicionaram, porque realmente o projeto é, além de tudo, um projeto muito mal estruturado e que ficou visível que ele simplesmente se presta, né, a polemizar em cima da ideia
do que é a vida, né? A ideia de que se o aborto for realizado após 22 semanas, trata-se então de um assassinato. E, na verdade, esse pessoal é contra o aborto em qualquer situação, mesmo que cause perigo à mãe, né? Mesmo que cause perigo à mãe e ao feto, e mesmo que seja fruto de um estupro. E também outras discussões apareceram que colocaram esse pessoal na parede. Por exemplo, a ideia de que por que algumas gestações fruto de estupro chegam a 22 semanas? Elas só chegam porque há um cerco às mulheres que têm o direito legal de abortar e são proibidas por uma série de questões. Porque o sistema de saúde se recusa a atender em alguns lugares, porque vêm religiosos abordar a vítima, colocar dúvidas na cabeça dela, e é por isso que acaba passando das 22 semanas. Então, a discussão, eles levaram, vamos dizer assim, uma invertida em relação à discussão, porque é essa a discussão que tem que ser feita, né? E deixaram de testar. O projeto está no cantinho, depois a gente vai ter que discutir aí o que vai ser feito dele, mas eu nem acredito que ele volta. Eu acho que eles virão com outros, como o Jones já mostrou. Obrigado, Rita. Vamos então para a terceira pergunta do programa. Ontem, no Senado, o presidente do Conselho Federal de Medicina defendeu que, no caso do aborto legal após a 22ª semana de gestação, a autonomia da mulher deve ser limitada. Além disso, há estatísticas que mostram que a maioria dos processos, das ações judiciais contra mulheres que abortam, vem de denúncias realizadas por profissionais da saúde. Como enfrentar essa estranha e lamentável hegemonia da extrema-direita no debate dentro do campo da saúde? Com a palavra, Jones Manuel. Gosto muito dessa pergunta, porque nos últimos 6, 7 anos eu pude participar de quase 10 eventos da DENEM, a Executiva dos Estudantes de Medicina, né? Acho que a DENEM vem fazendo um trabalho muito bom na disputa de consciência dos estudantes de medicina, sofreu, como todo movimento estudantil, com a pandemia, há uma baixa histórica do movimento estudantil no pós-pandemia, que ele não se recuperou ainda, né? Eu já fui para encontros da DENEM com 3.000 estudantes, a última atividade que eu fui da DENEM tinha 90. Sabiam, assim, uma diferença abissal, mas eu acho que a gente tem que reforçar o trabalho no movimento estudantil no DENEM para disputar desde as bases. Já há uma disputa, inclusive, bem intensa, bem interessante na DENEM, entre a UJC, as juventudes do PSOL, as juventudes do PT e tal. Tem que reforçar esse trabalho. Reforçar um trabalho sindical. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma experiência interessante com sindicatos médicos dirigidos pela esquerda, né? E aí tem de tudo lá, tem PCB, tem PT, tem PCBR, enfim. Acho que vale a pena dar um olhar mais direcionado, mais focado para o sindicalismo médico, porque disputar o conselho de categoria é muito mais complicado. E me parece que, inclusive, do ponto de vista da possibilidade de avanço de disputa, é muito mais promissor o sindicato do que os conselhos e fazer um contraponto o bolsonarismo no conselho a partir da atividade sindical desde as bases. Por outro lado, me parece que é preciso uma postura também mais dura do Ministério da Saúde e dos outros órgãos responsáveis, porque, por exemplo, o conselho a resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, era contra a lei. Tipo assim, a resolução do conselho se colocava acima da legislação brasileira, proibindo a assistência obstétrica em caso de abortos legalmente permitidos. Então, assim, não é só uma ação, e é muito bom, o pessoal entrou com ação no STF, questionando o mérito da resolução do CFM, mas, assim, talvez seja, inclusive, ignorância jurídica minha, mas, e pode, uma entidade aprovar uma resolução que vai contra a lei, e só o que acontece é derrubar a resolução a partir de um pedido liminar no STF, porque é uma resolução ilegal, não acontece nada, não tem responsabilização nenhuma. Eu acho que vale um trabalho direcionado de pressão em todos os aspectos, viu, gente? Inclusive usando os aparelhos do Estado, botar uma Receita Federal para conversar com esse povo, botar uma Polícia Federal para fazer uma investigação. Mas, fundamentalmente, acho que tem um trabalho pela base, né? A gente tem que olhar para a categoria médica com muita atenção, e aí passa também por aspectos da formação. Há um liberou geral de cursos de medicina em instituições privadas, que é um erro que o atual MEC do Camilo Santana / Jorge Paulo Lema, que é quem dirige o MEC,
está continuando esse liberou geral de cursos privados de medicina, enfim, é uma série de questões aqui. Mas acho que, fundamentalmente, é um trabalho desde o movimento estudantil a partir da DENEM e desde um trabalho sindical para disputar a categoria e tentar combater o reacionarismo nela. Obrigado, Jones. Rita Coitinho, você tem a palavra. Bom, Vitor, eu acho que tem muitas variáveis nessa questão. Uma delas, apenas uma delas, é a questão de uma certa prevalência de um pensamento conservador em um setor e um grande número de profissionais da área de saúde. Não vamos dizer que é geral, porque isso não é verdade. Muitos profissionais da área de saúde, especialmente, e não apenas, mas especialmente aqueles que são construtores e defensores do Sistema Único de Saúde, são pessoas com formação humanista e uma ampla concepção, né, de uma medicina voltada ao bem-estar do ser humano enfim. Mas há, de fato, um crescimento de uma certa militância no espaço da medicina que é extremamente conservadora. É claro que há influência de crenças religiosas, uma série de questões. Mas eu queria relembrar aqui, e eu me formei em Ciências Sociais em 2004. Em 2002, a minha professora de Sociologia da Educação contava para nós, em sala de aula, como foi o processo de reformulação do currículo aqui na nossa universidade, na Universidade Federal de Santa Catarina, dos cursos de saúde. Os cursos de saúde, até final dos anos 90, eles tinham, como todos os outros cursos, havia o ciclo básico, antes de ir diretamente para o seu curso específico, né? Então, o pessoal entrava na universidade, até mais ou menos ali 96, por ali, fazia um ciclo básico, que incluía matérias humanísticas, filosofia, sociologia, história, português, uma série de coisas, cálculo também. E depois, do segundo ano, eles iam para as suas áreas de especialização. Com a pressão do mercado sobre os cursos universitários, para que os cursos ficassem cada vez mais rápidos e ultra especializados, houve uma série de reformas universitárias. E aqui na nossa universidade, essa professora me contou que houve um debate no Centro de Ciências da Saúde, e ela foi lá defender a permanência do ciclo básico e das matérias humanísticas, né? E ela saiu de lá sob vaia de todos os estudantes e de todos os professores. Por quê? Porque haviam cedido a essa pressão da retirada dos currículos. Parece uma questão meramente tecnicista, né? Mas a formação humanística, ela é fundamental aos profissionais que vão lidar no dia a dia, e isso não existe mais nos cursos de ciências da saúde no Brasil, não é só na medicina, né? Na odontologia, na nutrição, na enfermagem, enfim. E isso, ao longo prazo, eu acredito que tem, sim, um grande efeito na formação desses profissionais, muitos vinculados diretamente ao mercado, procurando ramos da medicina onde eles possam ganhar mais dinheiro, um número muito baixo de profissionais que se interessam pela medicina da família, que se interessam de ir para o interior, por exemplo, mesmo que as prefeituras ofereçam altos salários em início de carreira, ainda assim não há esse interesse, né? E, claro, a velha elitização da entrada dos cursos de medicina, que realmente, por ser muito difícil e muito disputado, a linguagem do dinheiro fala mais alto, né? Anos e anos de preparo, de cursinho, enfim. Então, acaba selecionando um setor também que nem sempre é tão sensível assim às demandas sociais, e as mulheres, né, vítimas de violência, as crianças vítimas de violência acabam ficando de lado nesses lugares, ou mesmo sendo vítimas, né, de perseguição. Isso é um fator. Há muitos outros que a gente precisaria analisar. Obrigado, Rita. Com a palavra, José Genuíno. Olha, essas entidades que atendem os interesses privados, são entidades privadas com certa função pública, precisa passar por uma certa regulamentação para observar melhor o controle público democrático. Porque essas entidades representam fortes interesses corporativos influenciados pelo mercado. Eu, quando era deputado federal, enfrentava muitas vezes a chamada bancada do jaleco. A bancada do jaleco eram os médicos que eram eleitos deputados, e eles se organizavam como uma corporação, né? E procurava defender os interesses da categoria sem vincular com os interesses da população. Eu que tinha experiência na Constituinte da bancada dos sanitaristas, puxado pelo grande Capistrano, Davi Capistrano,
Sérgio Arouca, de Eduardo Jorge, vários médicos deputados, era uma visão universalista, uma visão de dialogar com a sociedade os direitos básicos, que foi, alguns desses nomes aí foram fundamentais na criação do SUS. Agora surgiu essa força corporativa. Por exemplo, quando se votou na Câmara dos Deputados o ato médico, era uma espécie de regulação muito exclusivista para os profissionais médicos, até em detrimento de outras funções, como assistente, enfermeiros, enfermeiras, etc. Portanto, há um corporativismo de cunho reacionário. Quem não se lembra do que aconteceu na Covid, inclusive com esse Conselho Federal de Medicina e com outros conselhos, que davam aval em algumas resoluções para a política negacionista, né? Para a aplicação de certos remédios que não tinham sentido nenhum. Portanto, eu acho que existem alguns recantos, alguns bunkers que a extrema-direita ou a direita ocupou, aparelhou. E essas entidades é um exemplo disso. Além dessas propostas levantadas aí no debate pelo Jones, pela Rita, nós temos que ver também o debate macro da relação do Estado, do poder público com essas instituições. Porque esse modelo de instituições privadas ocupando a esfera pública, ocupando o papel do Estado com autoridade para falar sobre o assunto, nós temos que ver isso com mais cuidado. Eu acho que fortalecer a esfera pública, a esfera da política pública na área da saúde, por exemplo, na área da educação, é fundamental. Se a gente não está debatendo isso, vocês sabem a influência que tem as fundações privadas de educação na área da educação. Há uma privatização escancarada e há uma privatização dissimulada que nós temos que colocar na nossa agenda desse debate político e ideológico. Obrigado, Genuíno. E então nós vamos fazer aquela pequena pausa no programa, que é aquele momento em que nós pedimos a você que faça a sua contribuição financeira com Opera Mundi. E há diversas formas de fazê-lo. A primeira é com a assinatura solidária no nosso site operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira, também através do YouTube, com a opção Superchat. Quando você fizer um comentário, você pode fazer um comentário com Superchat, também ajuda a gente e enfatiza o seu comentário, como o de um espectador nosso que reclamou que a bandeira palestina do Jones Manuel está muito pequena, a do Zé Genuíno está um pouco maior. Você pode fazer esse comentário através do Superchat. A quarta forma de colaborar é com o Super Sticker, também aqui através do YouTube. A quinta é usando a ferramenta Valeu Demais, quando você assistir os nossos programas gravados. E a sexta e última modalidade é através do Pix. A nossa chave Pix é apoie@operamundi.com.br. E a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. A forma mais eficaz de enfrentar as fake news é com o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e é esse o jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias. E, claro, ele depende da sua contribuição. Voltamos, então, para o programa com a seguinte pergunta. Que análise vocês fazem da posição adotada pelo governo e como também observam as declarações feitas pelo presidente Lula a respeito deste tema? Com a palavra, Rita Coitinho. Na minha opinião, o governo demorou um pouco a se posicionar, né? Eu acho que ficou ali tentando entender como é que isso ia repercutir. Há um certo pavor das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores em tomar posição em relação à questão do aborto. Isso porque o aborto foi usado de maneira muito... lançando mão de uma série de fake news, né? Para destruir a imagem do Partido dos Trabalhadores, destruir a imagem
de seus militantes, né? Tidos colocados para o público mais religioso como abortistas, como defensores das orgias e dos abortos, né? Então, esse tema, como ele é um tema sensível, como ele é um tema de difícil penetração na sociedade, há uma certa resistência houve, né, por parte do presidente Lula até no começo, de se posicionar em relação a isso. E fez um posicionamento correto, né? Falou sua posição pessoal, diz que ele é um sujeito católico, diz que pessoalmente é contra o aborto, mas que o PL, na verdade, criminaliza a vítima ao invés de criminalizar o agressor. Uma crítica a essa posição, embora eu considere que foi uma posição correta, do ponto de vista de um presidente da República, né, e que não está querendo que isso seja usado contra o seu governo quando há outras pautas mais importantes, é que a questão fundamental nesse PL não é a gente dosar penas. A pena da vítima é maior do que a pena do agressor. A questão é a possibilidade sequer pensada de haver uma pena, de haver alguma espécie de criminalização para uma vítima de um crime como o estupro, né? Então, eu acho que faltou essa contundência ao se questionar esse projeto. Não há que existir, que se cogite pena, que se cogite qualquer medida de repressão àquela que é a vítima de uma agressão, né? E que, se não conseguiu realizar o procedimento legal até a semana que a lei, até a semana de 22 semanas, é porque o sistema de saúde falhou, é porque o judiciário falhou, né? É porque a nossa sociedade falhou. Então, é preciso garantir às vítimas de estupro o acesso mais rápido possível a todo atendimento, a todo acolhimento da rede de saúde, né? Para que seja evitada a gravidez, que pode ser evitada ali nos primeiros dias, se houver um atendimento imediato, né? E caso não seja possível evitar, que ela seja interrompida o mais rápido possível, para evitar que aquela agressão ela permaneça ao longo do tempo. É isso que precisa ser discutido, e eu achei que faltou essa contundência por parte das declarações do governo, embora tenha sido bom que tenha saído a posição, mesmo tendo demorado um pouco. Obrigado, Rita. José Genuíno, você tem a palavra. Olha, em primeiro lugar, eu acho, e concordando com a Rita, por trás dessa visão conservadora, fundamentalista, você tem um conceito de culpabilidade para criminalizar a mulher. É a ideia da culpa, é a ideia de uma punição pela culpa, independente do tamanho da pena. Mesmo o autor do projeto falando que as jovens mulheres que não têm ainda a idade da maioridade penal, elas podiam ir para o trabalho social. Veja bem, mas a marca da punição, da pena, é uma punição, é uma pena, é uma coação de natureza ideológica. A gente devia deixar isso mais claro. Segundo, eu acho que o governo fica com medo de certas pautas. Não dá. Você enfrenta uma extrema-direita que provoca, que toma certas iniciativas, e nós temos que ter pronta resposta com argumentos consistentes, fundamentados, e não ficar na defensiva. Em terceiro lugar, não dá para separar as pautas. Antes desse debate do projeto 1904, havia uma discussão seguinte: não, a direita fundamentalista, a extrema-direita, vai botar a pauta chamada dos costumes, e nós vamos priorizar a pauta econômica e social. Isso é um equívoco. A pauta dos direitos, ela faz parte da pauta social, não é a pauta dos costumes, nem pauta identitária, é a pauta pela afirmação de direito contra qualquer forma de preconceito. Eu acho que há setores da esquerda que têm dificuldade de tratar esta pauta pela afirmação de novos direitos. Eu digo isso porque eu acompanho e participo desse debate desde a minha primeira experiência como deputado federal em 83, quando eu fui eleito em 82 e assumi em 83, antes da Assembleia Nacional Constituinte. E esse debate sempre foi franco. Por exemplo, na Constituinte a gente tinha a bancada do batom. As mulheres deputadas constituintes organizaram um coletivo que se chamava Bancada do Batom, para colocar na pauta os direitos da mulher, inclusive o direito no capítulo 5º, no artigo 5º,
do direito a interromper a gravidez até determinado tempo. Então, eu acho que essa visão de punir a mulher, de trazer uma visão conservadora de punição, é que está por trás dessa visão. E vocês sabem que esse fundamentalismo maniqueísta religioso, ele se baseia muito no Velho Testamento e não no Novo Testamento, né? Até tem esse viés. E eu acho que esse debate nós temos que fazê-lo de maneira múltipla, ampla, abordando todos os aspectos. Nós não podemos fazer um debate pela metade, um debate dividindo, um debate em parte. Tem que ser um debate global. Eu acho que a posição do governo foi defensiva no início, inclusive o líder do governo na Câmara que disse que não era o assunto do governo. Que história é essa? É assim. E o governo se pronunciou bem, mas depois a pessoa pode até, como o Lula falou, ele diz: eu sou contra o aborto, mas sou contra o projeto. Porque quando se diz a democratização do acesso a esses meios, não se está defendendo fazer esse ou aquele tipo de aborto, não. É o Estado tratar da questão como um direito das mulheres e como uma questão de saúde pública. Portanto, nós temos que radicalizar a ideia de Estado laico, a ideia dos direitos individuais das mulheres, o combate à discriminação, à culpabilidade, a essa postura conservadora de dominar corações e mentes por parte de uma direita inescrupulosa. Obrigado, Genuíno. Com a palavra, Jones Manuel. Então, eu vou me permitir discordar dos meus nobres colegas. Veja, eu acho que o presidente da República não tem direito de dizer que ele pessoalmente é contra o aborto, não. Assim, porque, assim, pouco me importa as opiniões pessoais dele. Ele está ali como presidente, apresentando um conjunto de bases sociais, de organizações políticas, de forças políticas, de projeto e de compromisso que ele assumiu na campanha eleitoral. Por exemplo, o Lula, em nenhum momento da campanha de 2022, falou que se o tema do aborto aparecesse, ele se colocaria frontalmente contra. Então, assim, ele, inclusive, poderia ter feito a mesma fala num tom diferente. Não, dando só um exemplo, ele poderia ter escrito: não estou aqui debatendo o aborto. O que está em debate é um projeto horrível que criminaliza mulheres e crianças vítimas de violência sexual e que é um retrocesso inaceitável. Acabou-se. E aí, se quisesse, para dar uma sabonetada para escapar dos ataques da extrema-direita, ele poderia dizer: não estou debatendo o aborto. Minha posição sobre o aborto é mais que conhecida. O que está em questão, pronto. Assim, foi uma posição... Veja, há aqui uma posição meio irresponsável, que é assim: o Brasil é conservador, portanto nós não podemos debater diretamente a descriminalização do aborto. Veja, todo país que não passou por uma revolução é, em maior ou menor medida, conservador. Todo país latino-americano, além de um conservadorismo moral, tem um conservadorismo religioso muito forte, dada a predominância histórica do cristianismo. Então, assim, a gente tem um debate, por exemplo, não dá para a gente dizer, por exemplo, que a Argentina, por exemplo, é menos religiosa que o Brasil. Alguém pode dizer assim: mas a Argentina é menos conservadora nesse tema. É, porque tem militância organizada, tem movimento de massa, e que a luta para descriminalizar o aborto foi derrotada 2 vezes na Câmara dos Deputados, reprovada, e a militância continuou, e bateu, até que foi aprovado. Mas a gente só cria uma maioria social nisso a partir do momento que todos os líderes de esquerda tiverem coragem de dizer direta e abertamente que defendem sim a discriminação do aborto. Vai perder voto no início, vai ser usado como propaganda e tal, mas assim, tudo que a gente defende, se você for pensar, em alguma dimensão, gera prejuízo com os setores da ordem dominante, né? Então, supostamente, por exemplo, ninguém abre mão de dizer que combate as desigualdades. Por que abrir mão de dizer que defende a descriminalização do aborto? Sabe? Então, eu acho que a posição do governo foi uma posição muito equivocada. A posição da primeira-dama, a dona Rosângela da Silva, ela demorou muito para entrar no tema, por exemplo. E quando entrou de maneira muito sutil. Faltou um papel mais destacado. E assim, Genuíno, o José Guimarães, eu vou ser mais duro que você. O José Guimarães, ele trabalha com Arthur Lira. A postura do José Guimarães, historicamente, na Câmara, quando líder do governo, é uma postura vergonhosa. O que ele fez naquela declaração, assim, ele foi
de uma postura quase que para queimar o governo. Porque ele diz assim, não é pauta do governo, o governo não tem nada a ver com isso. Peraí. A sorte dele é que isso não repercutiu com a dimensão que poderia repercutir, mas ele, além de ser ruim politicamente, porque é alinhado ao Arthur Lira, ele é uma pessoa que parece que não sabe comunicar. Como é que no negócio, no momento que o tema está explodindo, a fala do sujeito não é a pauta do governo, isso não é com a gente, não. Peraí, pô. Sabe? Até para ser esperto do ponto de vista pelego, foi um negócio lamentável. Não é assim que se faz. Então, acho que foi muito ruim, porque não se rifa bandeiras históricas. Por mais complicado que seja, porque a gente só tem chance de ganhar quando a gente firma o pé e diz, essa pauta é inegociável. Obrigado, Jones. Vamos para a última pergunta do programa, que é basicamente pedido para vocês nos dizerem o que esperam para os próximos episódios, né, dessa novela da PL do estupro. É possível imaginar um desfecho, talvez com vitória, talvez vencendo definitivamente essa pauta bomba? Ou, como o Jones falou em uma das suas respostas, talvez o Arthur Lira resolva colocar o projeto na geladeira e mantenha ele lá até que apareça um clima mais favorável. Como vocês esperam que avance este capítulo? José Genuíno começa respondendo essa pergunta. Eu não ouvi, eu estou sem ouvir vocês. Vou repetir a pergunta. Como você espera que avance o debate sobre o PL do estupro? Alô? Como você espera que avance o debate sobre o PL do estupro? Se é possível eu não estou, desfecho? Está cortando. Está cortando o áudio. Deve ser a internet dele, Vitor. Aqui está normal. Pode ser. Eu vou passar aqui a pergunta pelo chat, mas vou repetir, caso ele possa ouvir agora, vou repetir mais calmamente. Como você espera que avance o debate sobre a PL do estupro? Se é possível ver um desfecho, talvez com vitória definitiva sobre essa pauta bomba, ou se pode haver aí uma tentativa do Lira de congelar a proposta para poder votar posteriormente. Você não colocou no chat a pergunta? Não chegou aí? Não. Peraí. Vamos fazer assim. Jones Manuel, você começa respondendo essa pergunta enquanto eu envio o enunciado para o Zé Genuíno, por favor. Veja, o que eu acho que as mobilizações têm que crescerem. Eu acho que a gente não pode dar de barato isso de que já foi derrotado e tal, tá tudo tranquilo. Eu acho que é fundamental não aceitar nenhum tipo de negociação para tornar o PL menos pior. Ontem eu fiz uma entrevista no meu canal com a deputada Sâmia Bonfim e eu acho que ela foi muito feliz quando ela diz que não existe negociação em torno disso. A negociação é arquivar o projeto e acabou. Sabe? Não dá para negociar na ideia de menos pior e tal. E Rita tocou um ponto que eu acho que é fundamental. A questão não é só a dosimetria da pena. Né? A gente entende que um dos argumentos usados foi que a mulher que sofreu violência sexual pode ter uma pena maior do que a do estuprador. Amor, mas não pode ficar preso a isso, por exemplo, porque o Sostógenes, esqueci o nome feio da desgraça, ele falou que aceitava mudar a dosimetria da pena e propôs uma barganha pública ao pessoal. O pessoal tira uma ação no STF que ele retirava o projeto. Eu acho que não tem barganha. A gente tem que continuar a mobilização de rua, tem que continuar os atos. O ato em Recife foi grande, foi muito importante, aconteceu ontem. Já está marcado em outras cidades, atos importantes. Inclusive, o ato em Recife ontem foi o maior do ano, assim. Então, foi um ato muito importante. Acho que tem que continuar a mobilização, continuar a luta. E eu acho que tem que tirar um saldo, Vitor. Tem que tirar um aprendizado. Porque, veja, a extrema-direita ela é forte, mas ela não pode tudo. Eu estou falando muito do PL das Praias, porque o PL das Praias acabou não gerando atos de rua, mas eles também perderam. Houve um recuo aqui importante nisso, sabe? Então, acho que a gente precisa entender que é possível fazer mais, mesmo com essa configuração reacionária do Congresso.
O que a gente precisa também, Vitor, é de uma agenda positiva. O grande problema é que quem tem condições de pautar essa agenda positiva hoje é a presidência da República e seu partido, que não quer pautar, que poderia concatenar essa reativação das ruas, não só na perspectiva defensiva, como na perspectiva também ofensiva. Mas como é que isso vai acontecer? E eu vou terminar falando disso. Semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não mexeria de jeito nenhum nos pisos da saúde e da educação, os pisos constitucionais. Depois do Fernando Haddad, numa reunião privada com o Banco Santander, que vazaram a reunião, dizer que atacaria o piso da saúde e da educação. Aí o Lula dá uma entrevista para a CBN, uma semana depois, aos 13 minutos da entrevista, quem quiser conferir, e diz que não está descartado mexer no piso da saúde e da educação. Sabe? Tem coisas que são inacreditáveis. Passou da hora, se o governo quiser mudar a correlação de forças, ter uma sobrevida e ajudar a sociedade brasileira nesse enfrentamento à extrema-direita, de apresentar uma agenda positiva de ampliação de direitos, de emprego, de combate às desigualdades, de ampliação de direitos democráticos, para combinar as mobilizações defensivas com pautas também positivas, ofensivas, inclusive apoiando uma pauta que já é popular, que já tem amplo apelo, especialmente na juventude trabalhadora, que é a pauta do fim da escala 6x1, o VAT, Movimento Vida Além do Trabalho, que já coletou mais de 1 milhão de assinaturas para um projeto de lei para acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais, e que até agora, inclusive, Genuíno, ligue para a Gleisi Hoffmann, por favor, porque o PT e a Gleisi Hoffmann não estão apoiando. Tem que apoiar o VAT. A gente tem pautas positivas que estão na rua, que já têm uma força, que poderiam ser um canal de ampliação de mobilização. Acho que falta isso, para a gente avançar nas lutas. Obrigado, Jones. Genuíno, você tem a palavra. Olha, eu acho que vai depender, para responder essa questão, da mobilização política, da mobilização nas ruas. A derrota desse projeto será uma derrota importante, porque ela vai acabar influenciando outros itens dessa pauta chamada pauta bomba. Agora, nós não podemos ficar só dependendo de uma decisão do Lira. Nós temos que intensificar a mobilização das ruas, a denúncia. Nós temos que envolver mais gente, mais entidade, mais personalidade no enfrentamento desse projeto que é inaceitável. Portanto, esse projeto do estupro, PL do estupro, 1904, precisa ser derrotado. Ou ele ser derrotado politicamente ao sair da pauta, ou ele ser derrotado no voto. Nós não podemos aceitar votar um projeto cuja urgência foi feita na base daquela cena de não se votar a urgência de um projeto dessa envergadura. Portanto, eu acho que ele pode ser se a gente avançar na mobilização, ele pode ser um termômetro para a gente enfrentar outras pautas bomba. E, por isso, a iniciativa, a capacidade de luta, a mobilização é fundamental no enfrentamento desse tipo de pauta. Tanto esse projeto, do projeto de lei do estupro, como outros que estão em articulação, como a emenda das praias, como a questão do trabalho infantil e outros que vão certamente aparecer nesse debate, porque a criatividade para as maldades parece que não tem limite. Então, eu acho que nós temos que ficar muito atentos. Não podemos ter ilusão. Foi um revés importante que nós devemos transformar esse revés que a direita está sofrendo, a direita fundamentalista, numa vitória política. Ainda não está decidida. A batalha continua. E eu insisto, vai depender da nossa capacidade de mobilização. Eu acho, inclusive, que a luta heróica das mulheres, a iniciativa das mulheres tem que ser ampliada para a participação de todas as pessoas. Inclusive, eu acho que tem que ter uma participação, mesmo até simbólica, forte, da participação dos homens nesse projeto. Porque é uma questão fundamental de direito, é uma questão fundamental da democracia
é uma questão fundamental do enfrentamento de uma direita fundamentalista e que tem que ser derrotada. Isso pode ter repercussão em outras iniciativas que certamente está sendo cozinhada na fornalha da intolerância, do fundamentalismo e da intransigência. Eu não estou ouvindo vocês, lamentavelmente eu vou ter que sair, porque já são 20h04. Agradeço muito, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Genuíno. Com a palavra, Rita Coitinho. No livro chamado A Questão Comunista, o Domênico Lossurdo ele faz um debate com o Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, a certa altura de sua vida, dizia que o fascismo era um resultado do crescimento do comunismo, do socialismo, né, da Revolução Russa, e que era uma reação da burguesia ao crescimento dos partidos comunistas. Nessa crítica do Norberto Bobbio está implícita a ideia de que se os comunistas não tivessem existido, não teria existido o fascismo. Por que eu estou resgatando isso? Porque o temor de tratar das pautas feministas é um temor semelhante. A ideia de que tratar das pautas do aborto, da pauta da defesa dos direitos das mulheres, é uma pauta que chama a extrema-direita. Então, não tratamos dessas pautas. Né? Só que a extrema-direita não deixa de tratar dessas pautas, então colocou a pauta e o pessoal foi para a rua e mostrou poder de mobilização. O que eu acho sobre o PL do aborto? O PL do estupro, na verdade. Esse PL vai ficar congeladinho, quietinho num canto, e outras pautas virão. Não podemos esquecer que já tramitou na Câmara uma vez uma aberração chamada Lei do Nascituro, Estatuto do Nascituro, que atribuía ao feto os mesmos direitos do nascido vivo. Porque o direito brasileiro, ele reconhece direitos àquele que nasce com vida, né? Então, há um debate jurídico sobre se a vida quando respira ou quando não respira, enfim. Mas o fato é que é nascido, portanto, vivo, e só então ele é titular de direitos. Né? E esse Estatuto do Nascituro, ele equiparava o feto, o embrião, que na verdade é uma vida em potencial, né? Até que ele nasça, ele é apenas um potencial, porque essa gravidez pode dar errado em qualquer momento. Ele tratava com os mesmos direitos. O que aconteceria com as mulheres nesse sentido? Cada vez que uma mulher tiver um aborto espontâneo, ela pode ser acusada de um crime, como acontece, por exemplo, em El Salvador, onde nós temos mulheres presas, encarceradas, após abortos espontâneos, os quais elas não conseguiram provar que foram espontâneos, e elas são condenadas, né, e estão presas por causa disso. Então, a extrema-direita virá com novas pautas, pode voltar com essa pauta, e eu acho que a gente precisa sair desse episódio com a lição de que nós temos, sim, capacidade de mobilização, nós temos, sim, capacidade de avançar, e é preciso perder o medo, sabe? Porque eles vão voltar. Eles têm a maioria do Congresso. Só que é uma maioria, como todas as maiorias, que pode, de alguma maneira, ser pressionada, ser trabalhada em relação a determinadas pautas, né? Ela não é uma maioria fixa em todos os temas. É um Congresso muito ruim, né? Mas ele também se aproveita, eu acho, do acovardamento das principais lideranças e aí dos movimentos sociais. Eu acho que a gente sai desse episódio com uma lição, espero que aprendamos, né, essa lição e continuemos mobilizando. Obrigado, Rita. E com isso nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Hoje nós conversamos com a Rita Coitinho, com o José Genuíno e com o Jones Manuel. Muito obrigado aos três, muito obrigado ao Zé Igor, que está o homem mais criativo do Brasil, pelo menos do Opera Mundi, com certeza, né? E muito obrigado também a todos vocês que nos assistiram. Uma boa noite a todos e até o próximo programa.